Bom, pessoal, eu percebi que algumas pessoas ainda ficaram com dúvidas a respeito daquele exercício que a professora deu ontem da curva de possibilidades, aonde o objetivo é calcular qual que é a melhor combinação de produção para se obter o melhor lucro. Para isto, eu fiz uma planilha, que está aqui, e um desenho que representa a nossa situação do terreno. Na primeira situação, é a situação em que eu não vou plantar nada de feijão, eu vou plantar no terreno inteiro milho. Então seria nada de feijão e no terreno inteiro milho. Então no terreno inteiro, se plantar inteiro de milho, eu vou plantar um total de 50 toneladas. Então isso aqui não precisa de cálculos. Então, 100% do terreno de milho são 50 toneladas e zero de feijão. Né? Bom, na situação, essa aqui é a situação A. Na situação oposta é eu planto todo o terreno de feijão, que é 100%, e não planto nada de milho, que é 0%. Então, se eu plantar o terreno inteiro de feijão, eu vou colher 80 toneladas. Eu vou produzir 80 toneladas. Então, a minha produção de feijão vai ser de 80. E milho, nada. Tá? Então, com isso a gente resolve os casos que são opostos. Ou tudo feijão ou tudo milho. E já sei qual que é a produção máxima de cada um deles. Então, se eu plantar só feijão é 80 toneladas, se eu plantar milho, só milho, 50 toneladas. Bom, mas acontece que eu preciso também verificar se outras possibilidades podem ocorrer e podem me dar mais lucro. Tá? E qual delas que é melhor? Para isso eu tenho que entrar na parte de cálculos. Então, inicialmente o meu terreno vai ser dividido ao meio. Tá? Então, 50% para feijão e 50% para milho, que é o meu item B. 50% para feijão, 50% para milho. Bom, para feijão, vamos fazer o cálculo, é 50%. Então, 50 50%. Se eu plantasse todo o terreno, seria 80 toneladas que eu colheria. Mas como não vou plantar todo o terreno, então eu vou colher menos. Então eu vou ter que achar esse total que eu produzir. Para achar esse total que eu produzir, eu utilizo a fórmula aqui. E, usando uma calculadora, eu faço a conta. 50 dividido por 100, que é a conta da porcentagem, dá esse coeficiente. Isso multiplicado pelos 80 me dá o que eu vou colher de feijão. Vezes 80, que é esse valor, deu 40. Então, aqui eu tenho 40 toneladas. Bom, se eu vou plantar os metade em milho, então vai ser os mesmos 50%, só que ao invés de ser 80, vai ser na verdade 40. Então vou utilizar esse valor.
a calculadora de novo. 50 dividido por 100 igual a 0,5, que é o coeficiente, vezes o meu fator de produção do milho, vai dar 25. 25. 25. Bom, fazendo uma análise fria, se no terreno inteiro eu produzo 80 toneladas, se eu plantar apenas a metade do terreno, lógico que eu vou colher apenas a metade do feijão. Se no terreno inteiro eu colho 50 toneladas de feijão, no terreno inteiro, tá? Se eu plantar apenas a metade do terreno, eu vou colher a metade. Metade de 50 é 25. Tá? Então, passemos esses dados para cá. 40 e 25. Tá. Então, esse é um dos casos que eu vou testar. Ou vou fazer o cálculo. Agora temos que testar outras possibilidades. Então, vamos eliminar isso aqui e isso aqui. Agora o nosso próximo fator é 80% de feijão e 20% de milho. Então, de feijão e 20% de milho. Na verdade, vamos dar uma melhorada nisso. Pronto. Então, meu terreno para plantar o milho ficou menor. Bom, então vamos calcular para o feijão. Então, vamos eliminar esses dados aqui, que não interessam mais. Esse aqui. Então eu vou plantar 80%. 80% do total, que seria 80 toneladas. Fazendo o cálculo, seria 80 dividido por 100 para achar o coeficiente, que vai dar 0,8, vezes a produção que seria total, 80. Tá? Então isso aqui vai dar 64 toneladas. 64. Opa. 64. Então já chego a produzir, caso eu produza 80% do terreno em feijão. Agora vamos ao milho. Vamos eliminar esses dados aqui, que não me interessam mais. Bom, então plantar 20%, que é esse pedacinho do terreno aqui. 20% do terreno em milho. Se eu plantasse o terreno inteiro, seria 50 toneladas. Então vamos usar as 50 toneladas. Fazendo o cálculo, 20 dividido por 100 dá o coeficiente de 0,2 vezes este valor, 50 dá 10. Então, aqui são 10. Em 80% do terreno eu vou colher 64 toneladas de feijão
E nos outros 20% do terreno, que é esse pedacinho aqui, eu vou colher 10 toneladas, que é o que me sobrou para plantar milho. Então, 64, 10. 64, que é o que deu lá, e 10. Bom, agora eu preciso fazer um teste invertendo a situação, produzindo menos feijão e mais milho. Então, vamos aproveitar e puxar isto para cá. E puxar isto para cá. Pronto. E vamos redesenhar o nosso terreno, ou a divisão do nosso terreno, para que a gente consiga visualizar melhor. Então, 20% do terreno eu vou plantar feijão e 80% do terreno eu vou plantar milho. Então já posso aproveitar até mesmo essa fórmula aqui, apenas diminuindo essa parte que não me interessa. Então, 20% de 80 toneladas, que seria a produção do terreno total. Mas eu produzi apenas 20%, então vou calcular. Então, fazendo essa conta, 20 dividido por 100, (2) vezes 80, que é esse valor, deu 16. Bom, agora já calculei a minha produção de feijão em 20% do terreno. Agora resta calcular a minha produção de milho em 80% do terreno. Do terreno, 80% do terreno seriam 50 toneladas se eu produzisse no terreno inteiro. Então eu preciso disso para fazer o cálculo. Okay. Então, 80 dividido por 100 é igual a 0,8 vezes 50 a 40. Eu tenho aqui uma produção de 40 toneladas. 16 e 40. 16, porque estou usando um pedacinho de terreno apenas, e 40 usando uma parte maior do terreno. Então, em um pedacinho pequeno do terreno eu produzo 16 toneladas. Em uma parte grande do terreno eu produzo 40 toneladas. E assim a gente termina esse cálculo aqui, onde eu acho as diversas combinações de produção de feijão e milho, e quanto que cada uma me rende, e quanto que ela me rende no total. Olhando nesses valores aqui, eu descubro que é melhor produzir apenas
feijão, que é o que me deu o maior valor.